Olá, meu nome é Renato Ferreira Araújo, sou médico psiquiatra, e hoje eu queria falar sobre um tema bastante atual no mundo aí da neuromodulação, que é o uso da neuromodulação no uso dos transtornos de espectro autista, mais especificamente da eletroconvulsoterapia. A gente, que só para a gente lembrar um pouco dos critérios diagnósticos do TEA, né, segundo o DSM-5, que avalia, né? Então, o déficit persistente na comunicação social, interação social, esse é o critério A, né? E padrões repetitivos e restritivos de comportamento, interesses ou atividades por pelo menos dois dos seguintes: movimentos motores, uso de objetos e falas estereotipadas ou repetitivos, inflexíveis na rotinas ou padrões ritualizados, né? Interesses fixos e altamente restritivos, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Enfim, esses sintomas devem estar presentes precocemente no desenvolvimento e causar prejuízo significativo ao funcionamento social, né, profissional ou outras áreas importantes da vida. Esse conceito, né, ele tem sido apoiado também com essa questão que o DSM trouxe dos níveis de gravidade, né? Então hoje a gente considera, né, como um espectro. E aí você teria desde um nível 1, que seria um nível mais leve, onde o paciente apresenta poucas necessidades de apoio, né? E poucos prejuízos na relação interpessoal. O nível 2, que já seria um nível mais moderado, onde há uma necessidade de apoio substancial e há já um déficit severo nas habilidades de comunicação social. E o nível 3, que é o nível mais grave, que é um apoio muito substancial, né? É, Bom, a história do autismo com a eletroconvulsoterapia, com seria o eletrochoque, né? Nem vou falar aqui eletroconvulsoterapia, que não seria o caso aqui nesse slide que eu estou falando. Ela tem um estigma muito grande, talvez até por esse lado, né? Então, durante um período, né, da evolução da medicina, né, foi-se tentado alguns tratamentos de estímulo elétrico, né, de estímulo elétrico aversivo, de contenção elétrica aversiva, para contenção de sintomas, agitação psicomotora em pacientes com autismo graves, etc. Então, esse aqui é um exemplo de um artigo, né, um artigo publicado em 1976, né, de autismo em crianças com esquizofrenia, mostrando a aplicação de choque elétrico, mas não eletroconvulsoterapia, uma coisa diferente, em crianças autistas, né? Então, aqui a ideia desse tratamento era usado, né, ele era usado na mão, tá vendo? Então, passava-se uma corrente elétrica pela mão, né? E gerava dor local. Então, se fazia um comportamento errôneo, né, fazia o choque elétrico, gerava dor, e aí isso era um estímulo aversivo, né, bem behavioriano, né? Diferente da eletroconvulsoterapia, né, que na convulsão você tem perda da consciência e não tem dano tecidual. Isso na eletroconvulsoterapia não ocorre, né? Então esse choque elétrico punitivo, né, que foi usado aí no tratamento de crianças com autismos, para tentar melhorar os comportamentos mal adaptativos, mostrou-se, né, ineficaz, então é uma técnica extremamente, né, abolida, né, mas criou-se um laço no imaginário das pessoas como se a eletroconvulsoterapia fizesse isso, né, como se o objetivo da eletroconvulsoterapia fosse um objetivo de punição, um objetivo de reduzir comportamentos mal adaptativos, né, através de punição. Mas não é isso, absolutamente não é isso que nós vamos falar, pelo contrário. Bom, para falar um pouco dessa aula, então eu fiz uma revisão da literatura. Essa aula, na verdade, era de 2021. Eu estou aqui mostrando para vocês os resultados dessa aula sobre o uso de eletroconvulsoterapia no autismo. A metodologia, então, foi uma avaliação na base de dados da PubMed, onde eu fiz uma pesquisa, né, buscando seguir esses termos que eu coloquei, né, para, para vocês, né? Vamos lá ver os resultados.
Bom, foram 57 artigos naquele momento publicados, deles 15 foram excluídos, 21 artigos de revisão e 21 relatos de casos. Desses 21 artigos, né, todos eram relatos ou série de casos, então a gente não encontrou nenhum trabalho randomizado, duplo cego, controlado, né, assim, é muito difícil a gente conseguir um trabalho nesse nível de evidência para uma população tão restrita, né, e nessas circunstâncias. Então, o que a gente vai encontrar muitas vezes nesse tipo de situação vai ser relato e série de casos, né? 29 pacientes no total, sendo 25 do sexo masculino, isso é um dado importante, né? E 4 do sexo feminino. A idade desses pacientes variava entre 8 a 38 anos, sendo 4 crianças e 10 adolescentes. Muitos tinham comorbidades, dentre elas a deficiência intelectual, transtorno afetivo bipolar, depressão maior e síndrome neuroléptica maligna. O que motivou a realização de eletroconvulsoterapia nesses pacientes? Em 20 deles foi por um quadro de catatonia. Isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. 10, o chamado self-injurious behavior, né, o comportamento autoagressivo ou autolesivo. Um paciente com transtorno bipolar e espectro autista, mas a gente não sabe muito bem se era um quadro catatônico, na verdade. E um paciente com toque comórbido ao autismo. Os tipos de ACT utilizados, né, a grande maioria foi feito bitemporal, né, a técnica bitemporal. Mas em 5 foi feita a técnica unilateral direito, tá? Sendo que um trocou para bitemporal. Em 2 a gente não tem dados no artigo sobre qual foi a melhor, qual a técnica que eles utilizaram. Bom, aqui eu vou mostrar então alguns desses artigos, né, mostrando claramente para a gente um paciente aqui, então, sexo masculino, com depressão, autismo, catatonia e comportamento autoagressivo. Aqui era a taxa de comportamento autoagressivo que ele fazia, né, por hora, né, antes do ECT, né, que seriam os números, e depois do ECT, como que acaba, né, chega praticamente a acabar a taxa de comportamento. Aqui, da mesma forma também, um paciente com autismo e alterações comportamentais, com sintomas catatônicos, e aí a gente vê o número de eventos como que cai bastante com a aplicação do ECT, né? Pré e pós, o pré está em preto e pós em branquinho, né? Então, estereotipias diminui, né? Irritabilidade caiu bastante, vários comportamentos, hiperatividade caiu, né? Então, são vários comportamentos que melhoraram aí nesse aspecto. Aqui também um outro caso relatando, né, de eletroconvulsoterapia em pacientes com comportamento autoagressivo e autoagressivo, em pacientes com autismo, né, foram dois adolescentes autistas, né, e a mesma coisa, que é bem interessante, quando eles fazem o ACT, cai, melhora, quando parou, voltou, aí voltar a fazer de novo, voltou a melhorar. Está mostrando aquilo que a gente falou, né, que a parar a manutenção fez retornar os sintomas. Esse também é um trabalho que é até brasileiro, né? Mostrando também a queda de comportamento autoagressivo também após
a introdução do ECT. Então, aqui, mesma coisa, o número, né, de episódios de comportamento autoagressivo, né, do paciente, e após o início das sessões de ECT, a melhora, a queda, né? Então, mostrando esse dado bem interessante aí para a gente também, tá? Aqui também é um dado interessante, que mostrando também a eficácia da clonidina também, né? É uma medicação que muitos pacientes respondem também bem, mas nem todos. O outro caso de um paciente autista, né? Mesma coisa, a média de comportamentos autoagressivos elevadíssima antes, né? E depois do ECT, de fazer o ECT, como é que caiu significativamente, né, a queda de comportamentos, né? Esse caso, então, ele é até um caso bem emblemático, né? A gente vê aqui como que ele estava todo machucado, essa criança, por conta das autolesões, né? E depois ela começa a fazer a eletroconvulsoterapia, e aqui mostra ela no parque do hospital, né, no parquinho que tem lá no hospital que ela frequentava, onde fazia o ECT, né? Ela depois de uma sessão de ECT já melhor, né, brincando no parquinho, né, sem as lesões mais. Então, essas imagens são do artigo, né, do professor Charles Kellner, muito interessante, né. Mas aqui um outro relato também que eu gosto de mostrar, né, que é um relato dois filhos, dois irmãos autistas, né, e que a família fala que sobre ele, né, que não havia vida antes do ECT, era somente dor. O nosso foco era todo voltado para eles, era simplesmente depressivo. Agora, a gente vê progresso, a gente vê movimento. Agora a gente vê alguma coisa por fazer. A gente sabe que não é fácil, eles continuam sendo autistas, continuam tendo dificuldades sociais. Mas eu percebi que o ECT não é tão terrível assim. Na verdade, ele salva vidas, né? Ela notou que o filho dela agora estava feliz, né? E tinha uma vida. E isso era muito importante para a família. Um relato bem interessante nesse artigo também. Bom, então vocês viram que todos esses relatos que eu passei citavam que a maioria desses pacientes ou apresentavam catatonia ou self-enduring behavior. Vou tentar explicar um pouquinho mais sobre isso então para a gente, né? A catatonia, na verdade, ela foi descrita em 1874 por Karl Baum, um psiquiatra alemão, né, que identificou essa síndrome psiquiátrica, neuropsiquiátrica peculiar, né? No livro dele, né, ele publicou 26 casos, e olha que interessante, muitos de nós, psiquiatras, ainda ligam a catatonia com a esquizofrenia, né? Muito em função dos manuais diagnósticos, né? Do CID, do DSM, que até pouco tempo atrás a catatonia só era encontrada no capítulo de esquizofrenia. Mas desde Calbaum, na verdade, a maioria dos pacientes que ele encontrou com os relatos deles não eram esquizofrênicos. Eram pacientes com transtorno de humor e com doenças neuropsiquiátricas, neurológicas, por exemplo, epilepsia, neurosífilis, tuberculose, né? Na verdade, Kraepelin e posteriormente Blauer, que associaram a catatonia com a esquizofrenia, né? Bom, então a catatonia ela tem sido reconhecida como uma comorbidade comum no transtorno do espectro autista. Isso é importante a gente levar isso em mente agora, tá? A prevalência, na verdade, pode chegar de 12 a 20% desses pacientes, né? Quais são os sintomas mais frequentes? Então, na catatonia, retardo psicomotor, que pode alternar com agitação psicomotora. Bom, esse é a descrição clássica, inclusive, de Calmbaum, né? É um paciente que alterna a agitação com estupor, né? Mais uma vez, a gente sempre pensa só no estupor. A gente tem que lembrar que a agitação psicomotora intensa desmotiva de propósito, né? Ela pode ser, na verdade, um sinal de catatonia. O negativismo, né? As estereotipias, a ecolalia, a ecopraxia, a
A regressão das habilidades adquiridas, esse é um ponto também importante que eu quero frisar para vocês que atendem pacientes autistas, né? Que estão apresentando, o paciente começa a ter uma regressão das habilidades dele, é um dado muito importante. E também o grau de dependência. Bom, não precisa de ter todos esses critérios para você classificar como catatonia. Você tem que ter uma alta suspeitabilidade, né? Os sintomas se iniciam entre 10 e 19 anos de idade. Então, às vezes, é aquela criança com autismo que vinha até evoluindo de uma certa forma bem, por mais que seja um quadro mais grave, e que de repente vai chegar na adolescência e começa a agravar muito o quadro, começa a piorar muito a agitação, começa a piorar, começa a vir alguns sintomas de estereotipia, né, alguma ecolalia, há uma regressão das habilidades adquiridas. Opa, isso pode ser um quadro de catatonia que está desenvolvendo essa criança. Aí a gente aumenta às vezes o quê? O antipsicótico dela. O que ela conhece? Ela piora, né? Então, sempre como prova terapêutica, em tratamento inicial, é o benzodiazepine, né? O lorazepam que estaria o mais aprovado e mais indicado. Então, essa suspeição, a gente tem essa alta suspeitabilidade é importante. Olha só, como que são as múltiplas faces da catatonia no autismo, né? Então, esse é um relato, né, uma experiência clínica da professora Waschel, né, dos Estados Unidos, que é talvez a pessoa que mais fez ECT em crianças com catatonia e adolescentes no mundo, né? E, então, ela coloca aqui, né, nas frequências, nas prevalências, agitação psicomotora, estereotipia, posturing, né, que é postura, né, que é aquelas posturas, negativismo, o mutismo, né, aquelas posturas bizarras, né, o estupor. Então aqui a gente vê vários sintomas, né, que podem estar ocorrendo na catatonia. Bom, além disso, então o critério diagnóstico para catatonia hoje no DSM-5 é um critério dominado por 3 ou mais sintomas que a gente já falou, né, ali atrás. A prova com benzodiazepínico e hoje a gente tem escalas, uma escala importante aí que a gente pode ser utilizado, né? Lembrar que o diagnóstico às vezes é tardio, a gente confunde muito com outras síndromes, com quadro de mania, um quadro psicótico, etc., e acaba retardando ou até agravando o quadro. Como fatores precipitantes, a gente tem eventos estressores, pode ser um fator precipitante no quadro catatônico nessa população. Fatores biológicos também podem estar relacionados, como alterações genéticas e disfunções de receptores GABAérgicos. Além da catatonia, uma outra situação clínica, né, que é muito relevante, são os comportamentos autoagressivos, como o ato de autoagressão que leva a lesões físicas. Podem ser extremamente graves e incapacitantes, né, com fraturas, TCE, perda de visão, etc. Frequentemente, pacientes com mais comprometimento de linguagem, déficit cognitivo, comorbidades psiquiátricas e vivendo em locais restritos. Tá? O fato é que o comportamento autoagressivo ele pode ser uma resposta ao ambiente, um fator comportamental, e aí a gente tem estratégias comportamentais e treinos de habilidades para lidar com ele. Isso a gente vê claramente alguns pacientes, né, que utilizam isso até para chamar atenção, alguma outra coisa, né? Agora, quando esse comportamento está muito desorganizado, repetitivo, tem uma certa estereotipia, não é direcionado, ele pode, na verdade, ser talvez um espectro catatônico, né? E aí tem uma boa resposta ao ECT, né? Então é aquele paciente que tem esse tipo de comportamento autoagressivo, mas que está mais relacionado quase com uma estereotipia, um movimento repetitivo, né, não direcionado, de autolesão grave e que não responde às estratégias comportamentais. Pode ter uma excelente resposta. A gente deve sempre listar conduções de qualidade, né, com supressão pós-ictal, coerência hemisférica, né, lembrar da oxigenação e hidratação adequada, em alguns casos, se até necessário, de flumazenil se estiver usando altas doses de benzodiazepínico. O ECT de manutenção é a regra mais do que exceção, né? O término do ECT pode precipitar o ressurgimento dos sintomas catatônicos e do comportamento autoagressivo.
recomenda-se a redução gradativa até descobrir a melhor frequência para um determinado paciente. Então, isso deve ser individualizado, né? E avaliações neuropsicológicas de pacientes que receberam ACT de manutenção por 2 anos se mantiveram estáveis, mostrando que não há, e a gente já sabe isso bem claro, eu quero fazer uma aula sobre isso, não há déficit cognitivo provocado pelo ACT, né? A gente tem as questões de memória, mas não déficit cognitivo. Aqui é um exemplo, né, de pacientes que com, com autismo, né, ensino catatônica e a frequência, número de total de CT que já receberam, né, a frequência de CTs por dia, por semana. Então a gente vê pacientes que já fizeram mais de 500 sessões ao longo da vida, né, que fazem 5 a 7 vezes por semana, 5 a 7 a cada 5 ou 7 dias, né? Ou uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, essa frequência é variável, vai depender de como esse paciente fica bem, por quanto tempo ele fica bem, que os sintomas não voltam. Lembro mais uma vez, nós estamos falando de pacientes muito graves, muito graves. Muitos aspectos legais, né? Há uma dificuldade ao acesso ao tratamento, principalmente na infância e adolescência, questões relacionadas à indicação também, ao termo de consentimento e à responsabilidade legal, tanto da população pediátrica quanto pacientes com retardo mental associado. Segundo o Conselho Federal de Medicina, né, no capítulo que tange a eletroconvulsoterapia, nessa resolução de 2013, o uso da ECT em crianças menores de 16 anos deve ser feito somente em condições excepcionais, né? Então, tem que estar bem substanciado, então, né, a indicação, né? E aí que fala da avaliação clínica, da questão anestésica, né? Tudo que hoje a gente tem que fazer mesmo com todo rigor, né? Aqui um outro dado interessante também sobre o consentimento formado nessa população, né? Que nas situações em que o paciente não apresentar condições mentais e ou etárias necessárias para o consentimento informado, este poderá ser obtido junto aos familiares ou responsável pelos mesmos, né? Então, mais um dado importante para falar. Como conclusão, eu queria falar com vocês o seguinte: acho que aqui fica bem claro que não é fazer ECT para tratar autismo, né? Ninguém vai tratar o autismo com ECT, a condição em si, né? Aqui, na verdade, a gente vê que a eletroconvulsoterapia ela pode ser útil no tratamento de situações comórbidas ao autismo, principalmente a catatonia e o self-injurious behavior, né? Que tem sido cada vez mais diagnosticada, né, e reconhecida. Apesar da inexistência de estudos controlados, e a gente, né, dificilmente a gente vai ter isso, né, como é que você vai fazer um estudo controlado numa população dessa forma, né, impedir de ter acesso a um tratamento que tem se mostrado tão útil também, são tão poucos casos, ela se mostra bastante eficaz no tratamento da catatonia e do comportamento autoagressivo grave em pacientes com autismo. Então, o autismo, a catatonia e o self-injurious behavior apresentam sintomatologias comuns e possivelmente mecanismos patológicos comuns, como alterações em receptores GABAs. Tanto é que a gente usa também o lorazepam como tratamento, né? E por último, a dificuldade de realizar o diagnóstico, acesso ao tratamento restrito são os principais fatores que limitam o uso do ACT nessa população. Na verdade, então, a gente teria aí um campo importante de atuação, de ajuda para esses pacientes.